Boa noite. Hoje eu vou fazer alguns comentários. Depois eu vejo para onde vai essa conversa, né? É mais quase uma conversa com mineiro, né? De canto de orelha, né? Mas o que eu vou falar para princípio, tem gente que não vai gostar não. Já vou dizendo, porque de certa forma é uma crítica, mas de certa forma é um ensinamento, né? E o pior ainda, eu poder dar um ensinamento, e eu nem sou professor, não sou mestre, sou porcaria nenhuma. Mas eu sou mais testemunho de qualquer outra coisa, né? A gente vai dividindo. Eu gosto de falar que eu compartilho o conhecimento que eu tive. E cada um faz o que quiser com essa informação. Como eu digo, meus vídeos geralmente são para católicos, né? Para crescimento. É bom, eu sei que tem evangélicos que também escutam. Também quiserem compartilhar, compartilhem. Que a igreja mãe é a mesma, né? A mesma que eu digo, a igreja católica, a mãe. Tem, né? Nossos amigos, nossos irmãos aí, protestantes, um dia, como Nossa Senhora fala, eles vão voltar para casa. Então é uma questão de tempo, né? Então, nem me pergunto por isso. Mas eu sou católico, falo para católicos e vou sempre tentando compartilhar essa fé que o Senhor vai nos dando, né? Vai nos aprimorando. E essa semana eu escutei uma que eu falei, meu Deus do céu. Por isso que eu falo, olha que eu não sou nada, não sou teólogo, não sou nada, sou católico, cristão, né? Estou caminhando e me aprofundando. E aí essa semana eu escutei lá, teve um encontro aí do Papa com os humoristas. Até aí ótimo, eu acho que tem que evangelizar mesmo, né? Mas o evangelizar você tem um ponto, não pode passar de um certo ponto. E qual é esse ponto? Você não pode abrir mão da verdade. Em momento algum você pode abrir mão da verdade no seu diálogo, ainda mais quando você está representando uma instituição, uma fé. Você tem que ser ferrenho, certo e firme, né? Não pode, para fazer amiguinhos, não pode abrir mão de seus conceitos. Eu acho extremamente errado. Eu acho não, é errado. Ah, mas você está julgando. Não estou julgando. Eu aprendi há muitos anos a não julgar, apenas constatar, que é diferente. Eu vejo uma coisa, está ali, os fatos estão ali, e eu vou lá e constato uma realidade, né? Que é diferente de julgar. Jesus fala para a gente não julgar. Eu não julgo, eu constato. Eu vi uma notícia no jornal, fui atrás da informação, li a respeito da informação, o diálogo que foi feito, e constato que tem um problema, né? Por isso que eu falo, se tudo o Senhor nos dá a inteligência, o conhecimento e o poder de decidir o que a gente quer, fazendo um discernimento. E esse discernimento tem que ser feito nos 3 níveis que eu já falei, né? O espiritual, o bom senso espiritual e o doutrinal. Tem que fazer em tudo que você vai fazer na sua vida. E aí ele soltou uma pérola. Ele falou que a gente pode brincar com Deus. Foi bem essas palavras. No intuito de fazer piadas de Deus. Eu falei não. Não. Desculpa, não. Como católico eu vou falar não. Não posso zoar meu Deus. Não posso fazer piada de Deus. Esquece. Gente, tem um mandamento que se chama não falarás meu nome em vão. Se eu não posso falar o nome de Deus em vão, muito menos zoar, brincar, fazer piada dele, né? Eu acho
que em Gálatas diz algo assim, né? Não se deve zombar de Deus. Não se brinca com Deus. Não se faz piada de Deus. As consequências são sérias, né? Pode ser na hora ou pode vir depois, mas que ela vem, ela vem. Porque Deus continua sendo Deus. Eu não conheço nenhuma fé, nenhuma profissão de fé ou religião que permita zoar do seu próprio Deus. Isso é impossível. Todos têm uma reverência, essa é a palavra mínima que você tem que ter a Deus. Respeito, reverência e temor. Nosso Deus é bom, Ele pede que a gente não tenha temor, de ter medo, mas de compreender o que Ele quer e não fazer algo que o chateie. Eu vou dar uma ideia, tá? Da última vez que Deus se ficou ligeiramente agastado com o seu povo, destruiu Jerusalém. Ok? Isso quando foi? Foi lá quando Ele mandou todo mundo para a Mesopotâmia. Destruiu tudo. Pega, não acredita em mim? Ok, pega lá Daniel. Pega lá os textos bíblicos antigos, você vai ver aqui, como ele fala, não só Daniel, não, tem Zacarias, eu acho que também fala, e tem outro texto também fala, que ele ficou levemente agastado, não foi irado, né? E vê o que ele faz quando ele fica irado, agastado. 70 anos de escravidão no Egito, na Babilônia. Não. Então, falando como se fala com uma pessoa que se quer bem, que são nossos irmãos na fé. Não façam isso. Não acolham esse ensinamento. Se vocês quiserem, é bem a vocês mesmos, né? Se vocês tiverem duvidarem do que eu falando, que estou falando besteira, então façam o contrário. Mas depois não reclamem. Porque vem. Vem. Como vem. Então essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa que eu queria falar, que eu também escutei, eu escuto alguma coisa, eu fico com aquilo na cabeça, no coração, pensando, rezando. Um padre, a hora que eu vou, um padre falou uma besteira, não vou falar nome, porque pouco importa. Ele falou, era na missa de Pentecostes, e ele veio falar que não acreditava no dom de línguas, esse negócio do Espírito Santo ficar falando com as pessoas, blá 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 blá. Aquilo me impactou profundamente. Falei, cara, ele pode até não acreditar no dom de línguas, né? Mas daí a zombar do dom de línguas, eu acho que está errado. E zombar em cima do púlpito piorou. Também está zombando de Deus, né? Se você está zombando do Espírito Santo, do jeito de se manifestar, você está zombando, né? Quando você não sabe uma coisa, fica quieto, não fala, aprende, né? Tenha muita parcimônia ao falar as coisas, porque pode dar errado, você pode estar errado e as consequências podem ser graves, porque você está cutucando Deus, sabe? Jesus falou, né? O único pecado que a gente não é perdoado, interessa você peça perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Ele basicamente é o seguinte, é você falar mal do Espírito Santo, né? Falar mal do Espírito Santo a ponto de negar a sua ação em uma determinada ação. O mais comum é você falar mal, por exemplo, de um milagre que aconteceu, feito por Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, e você ficar negando aquilo. Por que o pecado não é perdoado? Porque você não está deixando Deus entrar no teu coração e fazer o milagre que Ele quer fazer usando
o testemunho daquele milagre. Então, o efeito que Deus quer fazer dentro de você não acontecerá. Por isso não tem perdão. Né? Então, é falar mal, agir contra o Espírito. Prender o Espírito, não deixar ele agir. Tudo isso é pecado contra o Espírito Santo. Você tem que ler, aprender e entender o que significa. Não adianta só falar, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas o que é isto? Né? Quando você zomba dele, quando você não deixa ele manifestar, quando você... Eu vi uma pessoa uma vez, ela viu diversas pessoas serem curadas com uma coisa chamada oração de cura interior. Eu vi milhares de pessoas serem curadas. E ela, numa determinada época da sua vida, falou assim, eu não acredito nisso. Isso não é possível. A vida dessa pessoa está bem cheia de problemas na sua área emocional, psicológica. Não só ela, mas a sua família inteira ali. Por quê? Porque ela não deixa o Espírito Santo agir. Ela tem conhecimento, tem acesso, mas não deixa ele agir. É um pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão, porque não vai deixar o Senhor agir. E o Senhor depois vai pedir conta disso. O que você fez com esse dom? O que você fez com esse caminho, com essa possibilidade? Você fala assim, eu não acreditei, joguei fora. E aí está errado. Vai dar errado. Certamente. Já está dando errado. Mas não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Porque você pega quando começou a igreja. Sabe quando começou a igreja? A maioria não sabe. A igreja começa no dia de Pentecostes. Quando os Espíritos descem sobre os apóstolos ali reunidos com Maria, ali desce o Espírito Santo sobre todos eles. Na verdade, as pessoas não sabem ou não têm esse conhecimento, não só tinham os 12 apóstolos de Maria. Naquela casa, naquele momento, tinham cerca de 120 pessoas que presenciaram essa situação. E desceu ali o Espírito Santo na forma de fogo e o vento. E deu o primeiro dom que foi dado aos apóstolos, que foi através do Espírito, que por enquanto todas as curas que eles estavam fazendo, libertações, eles estavam fazendo pelo nome e autoridade de Jesus. A partir de Pentecostes, eles usam, logicamente, a autoridade de Jesus, mas no poder do Espírito Santo. Então muda o caminho, muda tudo. Né? Muda tudo. Agora é o Espírito que faz a obra. E ela é bem mais profunda. E ali o primeiro dom que acontece é o dom das línguas, né? Que se divide em duas partes. A glossolalia, que é o poder em falar em várias línguas vivas e mortas. Né? O dos apóstolos, né, diz lá em Apocalipse 2, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, como então todos nós os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna. Como é que isso é possível? Pardos, medos, eremitas, os que habitavam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, o Egito e outras províncias da Líbia, próximos a Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, ou seja, não judeus, cretenses, árabes, ouvimos publicar em nossas línguas as admiráveis coisas de Deus. Então, ou seja, a língua dos anjos, você vai poder falar outras línguas vivas, línguas mortas, que não se usam mais, e realmente as línguas que os anjos falam. Qual foi a reação? Muitos olharam, ficaram abismados e creram. E ali foram convertidos, eu tenho um número aqui, mas eu acho que uns 5, 6 mil pessoas. Muita gente. Mas, como sempre tem o mais, né? Ou diz assim no versículo 13, outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Por quê? Porque falavam outras línguas, ou falavam uma língua que eles não conheciam, que é a língua dos anjos. Né? Se pegar lá, em Coríntios vai ter explicação, né? Também em outras casas vai ter explicação.
E para que serve essa coisa toda, né? E rapidamente, né, você vê, aqueles que não acreditaram zombavam. São como bêbados, estão bêbados. Só que era hora nona, ou seja, 9 horas da manhã. É impossível alguém estar bêbado às 9 horas da manhã, né? Então, porque eles não compreendiam o que aqueles homens falavam, a alegria que eles estavam, o efusiante e o barulho que eles faziam. Quem já escutou uma oração em línguas feita por um determinado grupo, é uma sinfonia. É igualzinho uma sinfonia, parece é um som lindo, lindo, lindo. Mas tem muita gente que nem conhece esse dom, então é uma coisa louca, né? E ele é o menor dos dons. Ele é quase que o tripé de todos os outros. Rapidamente falando, só para você ver como ele é tripé, tem o dom de línguas, ele é dividido assim, eu posso dizer, pelo menos em 7 partes. A maioria só sabe o dom de línguas, né? Mas vamos dividir em 7 partes, vamos ver se eu lembro. Dom da oração em línguas, né? É uma oração. Shabaralabai, Tubiriabarabai, Ontaranatai, Iriandaranakori, Ambaranatai, Shabaranairi, Alarai. É uma oração. Sai do coração. O Espírito ora, como diz a palavra de Deus, o Espírito ora em mim, segundo o Espírito, sabendo que eu preciso, e ele pede ao Pai por mim. Tem oração, essa é a oração em línguas, tem o canto em línguas. Quando você tem grupos de oração que tem uma manifestação, geralmente é o canto em línguas, que eu falo que é igual uma sinfonia. É lindo, né? Esse é o canto em línguas. Quando você está fazendo oração de cura interior, tem uma oração que é específica que você faz. É uma oração, mas é específica para um canto em línguas. Tem para a oração de libertação, né? Né? Mandar coisa ruim embora. É uma oração específica, você sente autoridade e você vê a autoridade sendo exercida na oração, o próprio Espírito Santo ordenando, usando a gente. Aí tem a profecia em línguas. Essa é mais rara de acontecer, porque a profecia exige que tenha alguém que interprete a profecia. Às vezes a própria pessoa que solta a profecia em línguas, ela mesma interpreta, mas muitas vezes é uma segunda pessoa que tem um dom específico para isso. Conheço, né? O Guilherme, tem gente que tem esse dom. Eu já falei 5, vou ver se eu lembro dos outros. É o dom de línguas que acompanha para fazer descanso no espírito, né? É específico. Quem sabe, quem usa esse dom para isso, sabe que é uma melodia, um tom certo, umas palavras, funciona certinho. Adoração em línguas. Geralmente acompanhado do violão. Nossa, é uma coisa primordial. Ou seja, ele é base de todos os outros. E na verdade o dom de línguas é um dom que é não só serviço para os outros, mas é quando você usa sozinho na sua oração pessoal, é formação interior, para cura, sua própria cura, para Deus, você fala direto com Deus aquilo que você precisa e Ele atende, né? Mas a maioria é um dom que foi usado muitos anos na igreja, muitos anos. Acompanhando isso, eu vi até que, por exemplo, o canto-chão beneditino, ele lembra muito, ou seja, para mim, existia o canto em línguas usado pelos monges, e depois ele virou um canto-chão, foi adaptado. Escuta depois um canto-chão beneditino, é uma coisa bem próxima, um canto em línguas, mas, logicamente, o canto beneditino você está usando a mente. Quando você está orando em línguas, você não está usando a mente. Você está só orando segundo o Espírito. Então tem essas coisas todas. Você vê, quando a pessoa vai pela sua racionalidade, ela não entende a Deus, renega a Deus e zomba. Quando a gente está caminhando pelo Espírito, entregue nele, a gente faz o contrário, a gente se deixa levar por ele, se deixa conduzir por ele. Aí precisa de um pouquinho de humildade, né? Para você falar, fala, Senhor, que teu servo escuta, guia-me, Senhor.
Ai, como eu tenho esse dom? Ah, aí já começou. Aí já é outro vídeo. Né? Tem que ter uma coisa chamada efusão do Espírito dentro. Isso geralmente vem no encontro profundo com Deus. Aí é outra, não dá, isso aí, senão eu não gosto de vídeos longos, né? Então eu vou parando por aqui. Tá bom? Paz e bem.